Os caras no Uruguai noticiam algo a ver com o Grêmio. Quem será que conta para eles? Todas as notícias que saíram no Uruguai com riqueza de detalhes sobre o que os médicos do Grêmio falaram para o Luis Soares ou a proposta que o Soares colocou na mesa para o Grêmio, quem será que disse para eles? Né? Aí vale o mesmo princípio. Quem será que falou que ele disse que ia se aposentar? Recentemente eu fiz transmissão com Milton Leite. Cara, nunca imaginei que ia fazer uma transmissão com Milton Leite, né? Com Luiz Carlos Júnior. Com quem mais? Fiz com o Villani. Não tive a oportunidade de fazer ainda com o Luiz Roberto. Entrevistei o Zidane, o Ronaldo Fenômeno. Entrevistei o Lukaku. O Papo está no ar, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma edição do nosso querido podcast, que vocês sabem muito bem, é gravado nesse espaço fantástico, nosso querido Rocket Club, esse bar sensacional situado aqui na nossa São Leopoldo. Então, mais uma vez estamos nesse ambiente, passados 2 anos de trajetória, 96 episódios, estamos aqui seguindo, eu sou o apresentador Matheus Beck e hoje estou de frente com um comunicador, um jornalista super reconhecido aqui no nosso estado, também no nível nacional, né, com aparições também no âmbito nacional, querido Jeremias Werneck. Tudo bem, Jeremias? Tudo certo, Matheus. Pô, obrigado pelo convite. Fiquei sabendo que o papo é muito bom, que a pizza é muito boa, mas não tinham me falado nada do espaço. E eu cheguei aqui, viu? Cara, vai ser difícil ir embora daqui. Muito massa aqui o lugar. Todas as credenciais. E aqui o nosso querido Jeremias já falou sobre a pizza que está aqui na nossa mesa, que é sempre ela, né, do Galeto do Marquês. É saborosíssima, os sabores sempre a cargo do nosso convidado. Jeremias pediu uma milho com bacon. Que é aqui? Mussarela e aquela pepperoni. Eu tô falando de boca cheia porque tá não boa. Aqui não tem problema, eu falo nesse podcast, não tem problema de falar de boa. Boca cheia, porque a gente tem que saborear isso aqui, tem que valorizar. O Galeto Marquês está com a gente aqui e a gente fica super feliz que ele acredita no nosso potencial, além de mandar essa pizza, tem todo um suporte, todo um apoio com a gente. E a gente estava aqui conversando também, ao mesmo tempo ajustando algumas questões, todas essas câmeras aqui, Jeremias, é da nossa parceria que nós temos com a ATP Global, a mesma empresa responsável pela transmissão lá no Beira-Rio dos jogos. Pois bem, ela nos fornece todo esse maquinário aqui. Cara. Então o Anderson Cabelo, ele traz todo esse maquinário, ele organiza para que a gente tenha uma qualidade bacana de áudio também. O microfone está aqui. Agora essa espuminha foi nós que investimos. Isso aqui é nossa. Espuminha personalizada, nós estamos grandes, né? Isso, hein? Tu viu só? Pô. Então tudo graças a essa parceria com a ATP, com o Galeto do Marquês e, obviamente, também com esse Rocket Club sensacional, faz com que a gente esteja investindo cada vez mais. Aqui, ó, moletomzinho do Olhos Papo, camisetinha, todas as cores, tudo personalizadinho. Pô, letreiro lá atrás de ti, eu não sei se tu viu lá no fundinho, lá tem mais um, ó. Mais o da massa, tela hein? aqui. Não, nós estamos atirando a nossa marca por todos os lados. Tá certo, assim tem que ser, baita. Tem que martelar, né? Claro. Não é adianta. muito isso. Também é isso. Também, né? Também é isso. Também é isso. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos efetivamente à nossa troca de ideias. Jeremias, tu hoje estás na RBS, né, na Sport TV, Premiere, enfim, com aparições diversas dos programas, além, obviamente, das transmissões dos jogos também. Mas tu tem uma trajetória que acabou circulando por diversos dos outros veículos. Conta um pouquinho para nós como é que começou. Ou melhor, vamos começar vamos fazer do contrário, do fim. Como tem sido essa tua... Se eu não me engano, foi no mês de setembro do ano passado que tu chegou na RBS, certo? Isso. Pesquisou bem. Tem que dar uma estudadinha, né? Boa, o mínimo, boa, né? A gente tem que fazer a nossa tarefa. Boa. É isso aí. Desde setembro tu tá ali na RBS. Como tem sido? A gente estava conversando aqui, acaba sendo, né, um dos sonhos do jornalista chegar a uma RBS, que hoje é o teto do Rio Grande do Sul, podemos dizer assim. Como tem sido a tua experiência ali? Como tem sido estar em loco agora, dessa vez com o microfone da RBS em mãos? Como tem sido a tua experiência? Eu cheguei lá em setembro de 2022 e foi uma decisão que eu pensei assim há algum tempo, né? A gente já tinha conversado outras vezes, a empresa tinha me procurado outras vezes e não tinha dado negócio. E aí, dessa vez, eu refleti muito, porque eu estava num momento em que eu estava fazendo já há um longo período a mesma coisa, né? E eu encarei como uma baita de uma oportunidade para eu aprender, para eu desenvolver outras habilidades, né, enquanto jornalista, enquanto comunicador. E
tá sendo exatamente isso, assim, tá sendo muito incrível, porque uma coisa é cobrir o jogo não estando ali com a detentora dos direitos, não estando dentro do gramado, né? Então, essa experiência da transmissão, de todo um aparato técnico, de estar do lado do banco de reservas, né? Isso dá uma bagagem ainda maior, né? Toda a minha trajetória foi construída em veículos que não eram os líderes do segmento. Então, eu fui forjado para procurar histórias diferentes, histórias curiosas, ou bastidores, ou procurar alguma coisa em primeira mão. Então, profissionalmente, eu me forjei assim, de ter um diferencial para competir com a grande empresa. Então, viver essa experiência de estar ali é muito diferente. E, ao mesmo tempo, faz parte de um plano que é eu desenvolver ainda mais a minha capacidade de ser um contador de histórias, né? Então, passar por ali, por ter essa convivência de transmissão e também por produzir conteúdo para a TV aberta, que é um puta de um desafio, é enriquecedor assim demais, né? E tu já passou pela Guaíba? E sabe, tu estava me comentando sobre isso, eu estava lembrando de um dos caras que a gente já recebeu aqui, o Gustavo Berton. Ah, sim, hoje claro, na pode ESPN. crer, pode crer. E ele comentou algo semelhante ao que tu falou sobre isso. Ele disse, cara, é diferente tu chegar com o microfone da ESPN, ele falando, pô, ele é um cara que cobriu já a Fórmula 1, Sim. cobriu tênis, falando com caras como Djokovic, Serena Williams, Venus Williams, e ele falou sobre esse peso diferente. Mas, ao mesmo tempo, né, por outro lado, e eu até me adiciono no papo, eu trabalhei há 11 anos e meio no Grupo Sinos, em que a gente também tinha uma estrutura bem distinta, mas acaba dando um estofo, né? A gente consegue trabalhar com menos, consegue lidar. O que essa tua passagem por Rádio Grenal, Guaíba, te trouxe? Porque eu vejo que tu é um cara diferente, não tirando o mérito, é o perfil. Outros repórteres que estavam em evidência em Globo Esporte por outros momentos não eram tão repórteres como tu és, no sentido de ainda dar o furo no Twitter, ainda ter notícias em primeira mão que são fruto de fontes que tu possui. Então, o que te trouxe, que tu carrega na tua bagagem, na tua mochila de lá, que tu acha que te faz um personagem, não, um profissional diferente dos demais? Eu entendo que é justamente isso que eu te falei, de não estar no veículo principal, né? O que tem maior audiência, o que tem contrato de transmissão. Então, eu fui aprendendo a criar relação com fonte, né? A buscar informação em primeira mão. Então, a minha bagagem é essa. Eu sou jornalista, sou repórter, né? Isso vem antes de qualquer coisa. E eu gosto de fazer isso. Isso é muito viciante e me dá uma adrenalina muito grande, entendeu? Ficar no telefone, ligar para alguém, descobrir alguma coisa, dar uma notícia em primeira mão. Isso me faz bem. E eu entendo que isso eu não tenho como abrir mão disso, porque é essa característica, é esse jeito que fez eu chegar onde eu estou, né? Então, eu acredito que essa experiência por outros veículos, com outras características, não que um seja melhor do que o outro, mas trabalhar em rádio te dá improviso, te dá agilidade. Trabalhar no jornalismo online, onde eu fiquei 12 anos, faz tu desenvolver o teu texto. Teve dias que eu escrevi 15 matérias, assim, sabe? Então, é preciso ser um bom observador, sabe? Ficar atento aos detalhes, às pessoas, aos personagens, aos diálogos, às palavras que são usadas, às palavras que são evitadas, sabe? Tudo isso constrói um alicerce, assim, para que a gente chegue em momentos e consiga entender as coisas, né? Hoje, quando eu fico do lado do banco de reservas, ou do Grêmio, ou do Inter, ou do Atlético Mineiro, ou qualquer adversário do Flamengo, eu enxergo as coisas diferentes por essa bagagem que eu tive, né? É uma coisa assim, meio aquele filme Quem Quer Ser Milionário, né? Te lembra que o cara vai lá no programa e ele começa a responder todas as perguntas porque a bagagem da vida dele fez ele conhecer várias coisas, né? Então,
assim, obviamente que eu não vou ganhar $1 milhão, né? Mas é mais ou menos nessa pegada, sabe? Tá mais perto disso a cada dia, com mais Ah, trabalho. sim, claro, mas não numa tacada, assim, que nem no filme. Uma tacada é Né? mais difícil. Poderia ser. Quem sabe. E sabe que eu tava aqui relembrando alguns fatos recentes que aconteceram no nosso jornalismo. Por exemplo, e principalmente nesse lado do Grêmio, a gente teve a novela do Inter, talvez mais em torno do Éder Valencia, lembrando que a gente está gravando isso em julho de 2023, para quem está nos assistindo aqui daqui a pouco, em 2026, saiba que é em julho de 2023. Teve essa novela Éder Valencia durante o período, mas as novelas, elas têm sido tem tido mais capítulos no lado do Grêmio. Início do ano, a questão Adriel, todas as polêmicas, principalmente extra-campo, com declarações de dirigentes, declarações do Renato, documentário publicado pelo próprio Adriel. Depois, nós temos, após a contratação de Soares, temos a recente matéria que foi puxada pelo Gabardo, da suposta aposentadoria, ou a intenção dele de se aposentar. Recentemente agora, essa não tem polêmica especificamente, mas foi uma matéria que foi um dos primeiros a dar esse retorno do Luan ao Grêmio. Né? Por que eu estou citando todas elas? No ambiente, principalmente do torcedor, a gente tem hoje muito mais informações dos principais, dos jornalistas identificados, mas a credibilidade, em alguns momentos, ela é colocada à prova. Olha, o Soares não se aposentou. Depois que vocês falaram que ele teria intenção, ele acabou não indo. Como tem sido esse trabalho? Eu sei que a apuração ela segue a mesma, mas o cuidado na hora de transmitir essas matérias e como tu tem enxergado também a recepção dos demais, dado esse número de coisas que eu citei e como tem tido consequências e desdobramentos, né? É um desafio enorme, né? Assim, porque eu sou de uma época completamente diferente, né? Eu sou de 87, então, assim, eu me criei enquanto torcedor, enquanto consumidor de imprensa, com rádio, TV e jornal. Né? Então, assim, hoje a gente tem tudo numa velocidade muito mais rápida, né? Num ritmo muito mais rápido. E é óbvio que a gente tem que ter muito mais cuidado, né? A gente tem que ter muito mais atenção, a gente tem que ter muito mais esmero e, ao mesmo tempo, as coisas precisam ser cada vez mais rápidas, né? Então, é um dilema muito grande. Nesse caso do Soares, pelo tamanho do Soares, qualquer que seja a notícia vai ter uma repercussão também gigantesca, né? Então, isso também demanda mais atenção. Eu gosto muito de trabalhar com bastidores, com informação em off, que a gente chama, né? Que é quando a fonte não fala publicamente, né? Eu estou aqui com o Matheus e, fora do ar, o Matheus me disse uma coisa, eu vou lá e transmito para a audiência sem dizer que o Matheus que me disse, né? Mas isso também é um caminho perigoso, né? Porque o público ele não está vendo com quem que eu falei, ele só está vendo a mensagem que eu estou transmitindo. E muitas vezes a mensagem não é a que o público quer, né? Então, nesse caso do Soares, foi exatamente isso. Mas nesse caso específico do Soares, quando torcedores vêm falar comigo, ou quando amigos vêm perguntar e tal, e criticar o Gabardo e o Marcos Souza, que deram a notícia, eu fiz o seguinte questionamento para eles. Pô, o Gabardo tem, sei lá, eu tenho 15, ele deve ter 20, 25 anos de profissão, tá? O Marcos Souza assina a matéria na 0 Hora. Pensem comigo. Quem seria a fonte capaz de fazer esses caras, com esse currículo, acreditar na história? Quem seria capaz de fazer alguém chegar e publicar com uma informação em off, correndo o risco todo, que eu já falei aqui? Quem seria o cara que faria esses dois jornalistas bancarem essa informação? Né? Então, é uma relação muito difícil, mas também é aquilo que eu entendo que é prazeroso e que está muito ligado com o jornalismo, né? O jornalismo esportivo brasileiro ele tem várias fases e a fase atual não é das melhores. A fase anterior também não era boa, que era um jornalismo declaratório, né? Mas o jornalismo, se baseando em apuração em off, ele é muito importante. Ele é muito importante. E aí eu vou retroceder alguns poucos anos assim, e dar pouquíssimos exemplos. A situação do Cruzeiro,
né? O Cruzeiro faliu, o Cruzeiro não tinha dinheiro para pagar carne para dar para os jogadores comerem. E a história veio à tona porque alguém disse em off para um repórter, olha, está acontecendo isso, né? O escândalo dos jogos anulados em 2011, que foi uma suspeita da arbitragem, também veio de uma informação em off, que o André Rizek, então na Placar, hoje o André Rizek está no Sport TV, o André Rizek foi atrás, apurou e deu a notícia. Lá nos anos 80, uma matéria que foi capa da Placar, não é da minha época, que é a máfia da loteria esportiva, também veio de informação em off. Então, o off, ele não é vilão, mas ele também não é herói. Quem tem a responsabilidade é quem está ouvindo a história, de entender a história e transformar a informação em notícia. Mas esse processo é muito delicado, é muito difícil. Eu acho que o próprio Gabardo, até só para nós não deixar passar esse gancho do Soares, que é algo que está circulando demais, acho que o próprio Gabardo deu nesse início de semana que ele ficará até o fim do ano, correto? Sim. Tu tens fontes também que atestem isso? O que tu tem de informação a respeito do caso Soares? O que eu ouvi, e eu até publiquei na segunda-feira de manhã, e depois o Gabardo veio e chancelou, olha, ele deve ficar. O que eu ouvi é que o Soares já mudou. Assim, antes ele estava muito confiante que ele conseguiria sair agora para os Estados Unidos, e agora ele já andou falando assim, não vai dar, né? O Grêmio está firme na posição, então ele já não está tão confiante que ele vai sair. Mas há poucas horas, inclusive as pessoas próximas a ele no Uruguai, que trabalham na imprensa do Uruguai, já disseram, ele vai ficar. E aí é curioso, né? Porque os caras no Uruguai noticiam algo a ver com o Grêmio. Quem será que conta para eles? Acho que quem está nos assistindo pode ligar um ponto no outro, né? Todas as notícias que saíram no Uruguai com riqueza de detalhes sobre o que os médicos do Grêmio falaram para o Luis Soares ou a proposta que o Soares colocou na mesa para o Grêmio, quem será que disse para eles? Né? Aí vale o mesmo princípio. Quem será que falou que ele disse que ia se aposentar? Né? Fica essa reflexão. A gente recebeu agora há pouco um cara que eu sei que tu já trabalhou com ele. Se eu não me engano, ele já te contratou numa das oportunidades, do querido Diogo Rossi. Claro. A gente recebeu aqui. E ele falou sobre muitas questões. E tem um cara que virá aqui ainda, mas que de momento eu entendi o posicionamento dele, que é de aguardar um pouco por conta de que ele vem sofrendo. É o também amigo Matheus Dávila, que eu sou um grande admirador do trabalho dele. Tive a oportunidade de ser colega dele na Unicinos. E hoje, enfim, de se ver vez ou outra, assim, é um cara que eu queria trazer, porque tem um conteúdo que eu admiro demais. Mas ele tem sido muito metralhado, né? Pelo público, de modo geral, por algumas questões, por algumas relações. A gente teve essa questão do Calef também, de declarações que acabaram. Tu não acha que, por vezes, falta... A gente cobra tanto essa questão de profissionalismo, que parta das direções, que parta... Às vezes, muita gente falando sobre um Renato mais maduro agora no Grêmio, disso, porque acaba sendo reflexo também disso, né? De deixar a pessoa trabalhar ou não. O Matheus me falou que tem sofrido muito nas redes sociais, e ele hoje vive disso, que ele recentemente saiu da Band, né? E tu não acha também esse posicionamento, ele infla muito a torcida? O que tu enxerga de modificações no futebol que possam, daqui a pouco, profissionalizar ou tornar um caminho um pouquinho diferente? Antes, deixa eu mandar um abraço pro Diogo. O Diogo me contratou, quando ele era coordenador, ele me contratou na Rádio Grenal. E quando eu estava vindo para cá, eu mandei mensagem para ele. Ele disse, não, vai lá que os caras são bons. Ele que falou, o papo é bom e a pizza também é boa. Então, um abraço pro Diogo. O Dávila eu não trabalhei com ele, mas também é um baita de um cara. De uma geração depois da minha, né? Ele é mais novo do que eu, mas também é um baita de um cara. E tá trilhando um caminho que tá abrindo um flanco que muita gente não imaginou, né? Então, e no episódio da saída da Band, ele mostrou muito caráter, assim, né? O Tiger foi saído e ele saiu em solidariedade, está tocando o projeto dele muito bem. Nesse caso específico aí, eu, passada a entrevista, me parece que o personagem conseguiu o que ele queria naquele momento, né? Porque começou a se falar da entrevista e não se falou do fato. E se as pessoas pegarem a entrevista, em nenhum momento ele descarta que o Soares venha a sair no futuro. Então, assim, ali foi um recurso, foi uma estratégia, né? Bastante habilidosa, né? Com uma postura mais agressiva, que é incomum, mas ela foi habilidosa e deu certo, né? Agora, sobre profissionalização no futebol, cara, não tem uma regra assim, né?
se fizer assim, vai dar certo e tal. Nesse momento, no Brasileirão, a gente tem 3 ou 4 clubes que viraram empresa que estão na zona do rebaixamento, né? Então, assim, óbvio que um outro clube que virou empresa é líder e grande candidato a ganhar o título, de forma surpreendente nesse momento, que é o Botafogo, né? Se vocês estão vendo no futuro, até podem comentar aqui embaixo se o Botafogo foi campeão Já ganhou ou não. ou entregou. Mas, assim, a tabela do Brasileirão mostra como não é assim, profissionalizou, vai virar uma máquina e vai ganhar tudo, né? Ou se não profissionalizar, vai ser uma várzea. Mas com certeza passa pela figura dos dirigentes, mas é um debate muito amplo e, assim, eu realmente não vejo um caminho, sabe? Se fizer desse jeito, vai dar certo, e vai ser assim, vai ser assado. Eu não consigo identificar, assim. Anos atrás já pensei, não, tem que profissionalizar, tem que ser assim, tem que ser assado. Hoje eu já não consigo ter certeza, assim, sabe? A gente recebeu aqui o Felipe Becker, hoje vice-presidente do Inter, né? Claro. Nosso parceiro aqui também, leopoldense. E ele comentou sobre isso, até ele falando especificamente sobre as SAFs, assim, sobre o fato de tornar os clubes, né, a empresa. Uhum. E ele falou assim, ele disse assim, quer que tu acha? Ele falou, cara, eu quero esperar mais um pouco. Ele falou. Ele falou, tá muito quente o assunto, sabe? Isso. Vamos ver como é que vão se comportar, como é que vão ser os próximos passos. No caso de Grêmio e Inter, assim, me parece que até pela formação cultural do gaúcho, assim, o gaúcho ele é mais conservador, né? Uhum. Então, não sei se vai chegar aqui, entendeu? Nessa primeira onda não chegou, na segunda dificilmente. Não sei se Grêmio e Inter vão virar SAF, sinceramente. Só pra gente esgotar também, que a gente tava falando um pouquinho de Grêmio, de repente vai ter alguns gremistas aqui querendo saber a tua opinião, querendo saber algumas informações. Eu citei a questão da vinda do Luan, né? Tu teve essa... acho que tu foi o cara que deu, não foi tu? Acho que foi tu... Foi um dos primeiros a dar esse acerto deles, não? Cara, do acerto, sim. Do acerto sim. dele, assim. Do acerto, sim. Porque eu me lembro que saiu uma notícia, o próprio Renato comenta sobre uma conversa com ele para ele vir. Isso. Aí, aparentemente, teria esfriado. Isso. E agora Isso. vem efetivamente esse acerto. Isso. Como que tu acha que pode vir o Luan? E também essa é uma pergunta interessante para nós no futuro avaliar, voltar aqui para ver. Né? Tu ainda crê, enquanto um cara que gosta de futebol, que acompanha, numa melhor performance dele? E eu te digo do Luan, porque eu estava esses dias zapeando ali, vendo que o Jean-Pierre, que teve um caso distinto por um lado, mas semelhante pela forma com que se projetou um cara com um grande futuro, que acabou indo para um outro lado ainda bem mais grave do que o Luan, que é o fato de uma espécie de aposentadoria, mas jogando um futsal, aparentemente ele estava retornando um preparo para tentar voltar para o campo. Né? É distinto, mas enfim, como é que tu enxerga essa possibilidade dele retomar com um salário bem abaixo do costumeiro, ou do valor médio hoje dos jogadores de primeiro patamar, assim, mas como é que tu enxerga esse retorno dele e a perspectiva dele para, enfim, talvez até 2024, difícil projetar ainda esse ano, sim. Né? Cara, quando ele estava no Corinthians, ele foi pro Corinthians em 2019, ele não foi bem, né? E aí, acho que em 2021, eu participei de uma live no YouTube com o Samir Carvalho, que tem um canal aqui no YouTube muito forte, ele cobre o Corinthians, ele é lá de São Paulo, um repórter também com muita informação de bastidores, assim. E aí ele perguntava do Luan e tal. A minha participação era sobre outra coisa e ele perguntou sobre o Luan. E naquele momento eu disse a mesma coisa que eu vou dizer agora. Cara, desaprender ele não desaprendeu. Né? E eu também não tenho como julgar a maturidade ou a falta de maturidade dele, porque eu não vivi o contexto que ele viveu, né? Quando criança e quando adolescente, e a transformação que a vida dele passou. E eu também não sei o que aconteceu no Corinthians. Eu entendo que ele desaprender, ele não desaprendeu. E o Luan é um jogador único, não no sentido de especial, mas ele é único. O Luan é o quê? O Luan é um camisa 10, é um meia clássico pifador, ele é um cara para correr do lado do campo, um ponteiro, ele é um centroavante, sabe? Não tem, assim, ele é específico, ele é ele. Então, assim, se ele comprar a bronca de voltar para casa, de recomeçar do zero, de correr muito, eu acredito que ele tem como jogar bem. Voltar a ser o que ele foi, especialmente em 2016, 2017, é pouco provável, né? Porque o tempo passou, uma série de coisas, porque
dificilmente ele vai estar num time que explore ou que dê espaço para ele jogar como ele jogou. Mas eu acredito que ele tem como voltar a jogar, né? Eu acredito que não tem como ele ficar do jeito que ele estava. Ele não joga pelo Corinthians desde janeiro de 2022 e o último jogo dele foi em outubro. A gente está agora em julho, final de julho. Isso, com certeza, eu não imagino que isso siga na vida dele, entendeu? Porque não tem como ele aguentar. Ele vai ter que fazer uma coisa para mudar, né? E o fato dele aceitar um salário muito menor já é um sinal. Mas ele vai ter que aqui confirmar essa postura, entendeu? Voltamos para Jeremias Carreira, Bora. que a gente já citou em algumas participações tuas em outras entrevistas o fato de coberturas de Libertadores, coberturas de Copa do Mundo também. Mas como tu falou no início do programa, agora tu estás à frente de uma empresa detentora dos direitos de transmissão da maioria das competições. Qual que é teu sonho agora, já que tu tem a possibilidade daqui a pouco de estar efetivamente dentro, né, desse espaço? Qual que é o teu objetivo aqui nos próximos passos? Nem tu falou, algum período tu esteve em outras emissoras, tu saturou, tu viu, não, mas agora tu tem um campo novo a abrir. Qual que é teu objetivo / sonho para os próximos momentos assim de RBS? O que tu quer fazer por lá? Cara, eu disse isso quando a gente sentou para conversar, né? Com a galera da empresa que foi conversar comigo, disse, olha, eu quero cobrir grandes eventos, entendeu? Não abro mão de estar em grandes eventos. Sei que estou entrando agora no meio de um processo, e isso era um pouco antes da Copa do Catar, né? Mas eu até brinquei, em 2026, na Copa dos Estados Unidos, do Canadá e do México, eu vou estar lá, né? Tomara que seja aqui, né? Mas eu tenho o objetivo de participar de grandes coberturas, porque é diferente de tudo, assim. Eu tive a oportunidade de cobrir a Copa de 2014 no Brasil, fiquei em BH mais de 40 dias, e foi uma experiência muito louca, cara, sabe? Foi um aprendizado muito grande, uma experiência que eu vou levar para a vida toda. Então, eu quero viver mais isso. Porque eu também sei que daqui 15 anos, não sei se eu vou querer, entendeu? Então, eu quero aproveitar esse momento em que eu quero, em que eu tenho gás, em que eu acredito que eu tenho a contribuir para participar disso. E isso é uma coisa assim, eu sempre procuro me preparar, me qualificar, estudar muito para eu acrescentar na parada. Eu não vou chegar lá e fazer a empresa gastar uma vaga numa cobertura para eu, entendeu? Fazer um conjunto vazio, assim. Então, meu sonho é participar de grandes eventos, de grandes coberturas. Tu citou, assim, o fato de que na tua conversa ali para efetivamente ir para a RBS, foi uma das tuas exigências, isso porque tu também teve que abrir mão de algumas coisas. Não exigência, né? Eu falei para eles, meu objetivo é esse, Sim. Mas tu mostrou teu objetivo, tua ambição, digamos assim, né, para eles de partida. Tu tinha teu conteúdo independente, que tu teve que abrir mão por um período. Como é que tá a tua cabeça em relação a isso? Eu vi que tu comentou num podcast que na semana que tu acerta a tua ida de lá, tu encontrou 2 caras elogiando o teu conteúdo independente que tu teve que pausar por uma normativa da empresa. Como que tá a tua cabeça em relação a esse teu projeto paralelo e pessoal nesse momento, digamos assim? Cara, sincero e honestamente, eu precisava tomar um fôlego, sabe? Eu precisava respirar, organizar as minhas ideias, porque eu não sei se vem dessa parada de eu ter trabalhado nesses veículos que me instigaram a produzir coisas diferentes, que tenham algum sentido. Eu não consigo apertar REC ali, ligar a câmera e falar uns negócios assim que todo mundo já falou, entendeu? Então, eu precisava respirar e eu encaro esse momento, assim, estou fechando quase 1 ano de empresa, como um momento em que eu estou respirando, sabe? É um momento em que eu estou tomando fôlego, em que eu estou aprendendo muitas coisas, em que eu estou vendo muitas coisas, pegando referências, pegando bagagem, né? Para voltar a produzir conteúdo, cara. Eu vejo que TV aberta, grandes eventos, tudo isso é muito importante. Mas produzir o conteúdo é tu colocar também a tua cara ali, né? No fim, a história que tu conta vai contar
a tua história, né? Porque é o jeito que tu conta a história, tu tá mostrando quem tu é, né? Então, eu encaro como um respiro, assim. Né? Mas ali adiante tu pretende voltar a se Sim, dedicar daqui a pouco sim, às sim, tuas coisas, sim, particularmente. sim. E até para pegar esse gancho, eu sei que é delicado uma tratativa de um assunto, tu estando dentro dessa empresa que é detentora dos direitos de transmissão. Mas agora, nessa semana, o Inter fechou com a Liga Forte e a respeito de tratativas sobre um novo acerto do Campeonato Brasileiro de Transmissão. Antigamente a gente ligava na RBS ou pagava o Premiere e tu assistia absolutamente qualquer competição. Sim. Hoje tem a Paramount, tem o Prime, tem a Cazé Star, TV. tem a Cazé TV, tem a própria Globo, obviamente. Teve o SBT, que até há pouco tempo também teve transmissão de Libertadores, Eu né? tava lá quando o SBT adquiriu o direito. E qual que é a tua opinião sobre isso? Como que tu enxerga essa coisa mais aberta, mais múltipla, ou não um monopólio, entre aspas? Eu tenho visões distintas, né? Como consumidor é uma e como jornalista é outra, né? O que tu pensa sobre isso? Os tempos são outros, né? Eu, enquanto consumidor, enquanto profissional, vejo como um movimento muito bom no mercado, assim, sabe? Ter várias alternativas para o público, para consumir com linguagem diferente. Talvez as coisas hoje elas sejam mais rápidas, os ciclos eles são mais rápidos, né? O que funcionou em 2020 não vai funcionar em 2024. O que funcionou em 2022 no Catar talvez não funcione em 2026, né? Esses ciclos que antes eram maiores, assim, inclusive com personagens e protagonistas, talvez eles sejam cada vez mais curtos, porque as coisas se modificam muito, né? Em 2020, quando chegou a pandemia e depois no auge da pandemia, podcast, YouTube, todo mundo estava em casa. E era um formato que todo mundo queria demandar porque as pessoas tinham muito tempo. E a popularização do TikTok, o Instagram caindo dentro de conteúdos de vídeo de 1 minuto, 2 minutos, 4 minutos. Cara, é uma mudança muito rápida. Então, eu não sei te dizer por quanto tempo vai durar esse ciclo, mas eu, enquanto público que consumo, enquanto profissional, eu acho ótimo, cara. Eu acho ótimo, não vejo problema, assim. Não, e pra gente, né, tem um espaço maior e possibilidades. Por exemplo, esses tempos eu estava olhando o Galvão Bueno agora fazendo transmissões no YouTube e um cara, por exemplo, Duda Garbi, um cara, e talvez mesmo nesse momento que ele tá de carreira forte, de uma própria entrevista com o próprio Galvão, eu creio que nem ele imaginava que ele poderia fazer uma transmissão ao lado do Galvão, né? Porque isso é uma coisa realmente para poucos, ou era para poucos, mas não que ele tenha menos importância que outros, mas possibilita, né? São mais canais abertos para isso. E eu pego esse gancho para dizer, ou te perguntar, quem são os caras que tu passou durante essas tuas estadias nesses veículos SBT, ou até mesmo agora, que tu, caralho, tô numa transmissão com o cara, ou tô batendo bola com o cara, ou entrei nesse programa com ele. E quem são os caras que tu ainda pretende, né, ou que tu ainda sonha em trabalhar? Isso no ramo comunicacional. E depois eu quero traçar um paralelo sobre os caras que tu entrevistou, que são mais impressionantes, que tu guarda ali. Poxa, eu já troquei uma ideia com esse cara aqui. Sim. Primeiro lá na comunicação. Cara, é muito doido, porque às vezes a gente entra no piloto automático, assim, né? Mas, recentemente, eu fiz transmissão com Milton Leite. Cara, nunca imaginei que ia fazer uma transmissão com Milton Leite, né? Com Luiz Carlos Júnior. Com quem mais? Fiz com o Villani. Não tive a oportunidade de fazer ainda com o Luiz Roberto. O Kleber Machado saiu e antes eu não tive a oportunidade de fazer com ele. Cara... tive a oportunidade de participar quando eu estava no UOL. Eu participei de uma live onde estava o Juca Kfouri e o Renato Maurício Prado. São dois caras que eu cresci lendo, vendo, né? Então, muito doido, assim. O Juca até tu me lembrou. Tu lembra do treinador aquele do futsal, o PC de Oliveira? Sim, sim. O PC, eu trabalhei cobrindo o esporte local, que muito tempo no Jornal Vale dos Sinos. E o PC de Oliveira foi contratado para treinar o Aimoré.
há uns 2, 3 anos atrás. Ah, sim. Ou mais até, porque a pandemia a gente perde um pouquinho da noção, acho que Eu mais. tô completamente perdido, cara. É. É um borrão, assim. Foi antes da De pandemia. 2021 até agora. Quando tu falou julho de 2023, eu pensei, meu Deus, 2023. E, é muito doido. E aí o PC vem anunciado pela manhã. Cara, o PC é aquele do futsal, da seleção, é esse mesmo. E aí eu fui buscando contatos que eu conhecia. E um dos caras que eu busquei de São Paulo falou assim, fala com esse cara aqui que ele conhece bem o PC. E pum, me lançou o WhatsApp do Juca Kfouri também. E aí eu falei, ele me mandou umas mensagens sobre ele, assim, eu usei, era só pro jornal impresso e tal. Mas já foi uma coisa que nem tu disse, assim, foi super emocionante pra mim. Sim. Ver o cara me respondendo no WhatsApp, ele ter 2, 3 frases dele, Sim. pra mim já foi uma realização, né? Sim. Então foi uma boa lembrança que tu teve também, assim. E quem que de repente tu ainda sonha daqui a pouco dividir o espaço, ou trocar uma ideia? Ou... Ah, cara, aí sinceramente, assim, eu não penso assim, sabe? Porque eu acredito que acontecer naturalmente é melhor, né? Então não tenho, assim, sinceramente. Agora, na outra pergunta de quem de eu já atletas, entrevistei... Assim, não só atletas, enfim, artistas, algum que tu tenha tido a oportunidade. Cara, no SBT, durante a pandemia, a gente criou um quadro que era um quadro cultural, que a gente entrevistava cantores, cantoras, compositores, compositoras que estavam também em quarentena. Então, ali eu tive uma oportunidade de me desenvolver como apresentador e como entrevistador de uma coisa que é fora do futebol. E eu curti muito, ainda que tenha sido um período curto, eu curti muito. Eu entrevistei o Duca Lendecker, falei com o Vitor Clay, falei com o Jorge Versilo, que é uma figuraça. E assim, eu me preparei para a entrevista, assim como tu, né? E aí, conversando com o cara, vários preconceitos ou várias visões prévias foram caindo, assim, né? E aí é massa porque cada entrevista a gente aprende um pouco, né? Então, foi bem legal. E no futebol, eu tive entrevistas, assim, muito boas. Entrevistei o Zidane, o Ronaldo Fenômeno, entrevistei o Lukaku, entrevistei... quem mais, cara? Entrevistei o Ronaldinho Gaúcho, entrevistei o Tafarel, e a primeira Copa do Mundo, em 94 eu vi, assim, eu era muito pequeno, eu tinha 7 anos, né? Então eu vi, tem relances assim na minha cabeça. Aí em 98 eu me lembro muito de Brasil e Holanda, que o Tafarel pega 2 pênaltis na semifinal. E aí entrevistar ele foi muito louco, assim, porque era muito distante, né? Entrevistei o Dunga também, que era capitão em 94, 98. Que mais, cara? Enfim, já tá um time bem interessante. Já tá um time legal, né? Já dá para fazer um colete contra colete aí. Pô, já dá, né? Já dá, Já dá. E até eu quero, só para não deixar passar esse gancho de fato ter citado artistas, então uma vertente tua fora do futebol, e também entrevistas que tu já concedeu. Tu citou que teve um período que tu se afastou e pensou, não, vou tentar uma incursão no outro lado, e numa das coisas que eu me lembro de ter ouvido tu falar, tu citou o fato de ser tradutor de livros, correto? O que foi isso? Quando e como que surgiu isso? Como que apareceu isso? Cara, isso aí depois da Copa de 2014, eu comecei a procurar outras coisas dentro do futebol. Assim. Fiz curso de gestão técnica em futebol, que é um curso que forma diretor executivo ou coordenador técnico, né? Fiz um curso de scouting, que é o olheiro, o analista, né? Fiz um curso de psicologia aplicada no futebol, né? E nesse meio do caminho, pegando bibliografia, referências, eu encontrei uma editora em Buenos Aires que publicava livros e traduzia livros europeus para o espanhol. E eu tive a oportunidade de ir a Buenos Aires. E eu fui nessa livraria, que fica ali perto daquela Ponte das Mulheres, em Porto Madeiro. Eu fui lá e aí eu conheci o dono.
E a gente começou a conversar e tal, e comprei uns livros, e voltei pro Brasil, continuamos conversando e tal. Aí eu voltei uma outra vez, em 2018, acredito que foi, 2018. Aí eu cheguei lá e tal, e aí ele queria conversar comigo, mas eu tive que voltar. E aí a gente começou a conversar, e ele me fez uma proposta, porque ele queria traduzir livros do espanhol para o português, para publicar no Brasil. A ideia dele era expandir a editora para publicar obras inéditas ou relançar obras aqui. E ele, inclusive, queria contratar caras para escreverem livros aqui sobre o futebol brasileiro e tal. Ele chegou a dizer que queria achar alguém que escrevesse numa versão, assim, uma coisa meio febre de bola, que é um clássico, né, do Nick Horby. Ele queria alguma coisa mais ou menos assim do futebol brasileiro. Eu disse, cara, muito difícil, né? Então, ele me fez uma proposta, a gente estava avançando, e isso eu estava na Grenal. E na época eu morava em Viamão. Eu trabalhava no UOL e na Rádio Grenal. E aí eu acertei com ele, assim, para eu começar a traduzir uns livros do espanhol para o português. E pedi demissão da Rádio Grenal. E no final de semana eu estava em Gramado, eu estava voltando para casa, a Débora de Oliveira me mandou uma mensagem, quero falar contigo e tal. E eu disse, bom, vai me convidar para ir no programa da SBT, né? Ela disse, não, quero que tu venha aqui e tal, conversar contigo, que tem uma vaga. O Matheus Trindade, que hoje é meu colega na RBS TV, ele tinha saído do SBT para ir para a RBS TV de Pelotas. Uhum. Então abriu uma vaga em Porto Alegre, no SBT. O mais louco o Matheus saiu do SBT para ir para Pelotas para cobrir uma vaga do Bruno Halper, que saiu de Pelotas para vir para Porto Alegre. E aí eu entrei no SBT no lugar do Matheus. E agora nós estamos os três juntos ali. Mas aí, cara, quando ela me chamou, me fez a proposta, foi a mesma coisa que eu pensei, assim, é um negócio que eu nunca fiz. Eu vou lá, o máximo que vai acontecer, tipo, depois de 3 meses, o cara virar as costas, não dá, velho. Não dá. Ou eu chegar lá e ver que não dá. E aí eu falei pro cara, vamos dar uma segurada e tal. E ele, pois tá, vamos. E aí, no fim, ficou por essas. O projeto acabou não avançando, até porque depois houve uma mudança no dólar. A Argentina entrou em uma nova crise financeira. Aí veio a pandemia, então o projeto não avançou, assim. E eu entrei no SBT e fiquei até o arroz secar. Até agora há pouco. Chegou a falar com o Silvio, não? Não falei com o Silvio, cara. Não falei com o Silvio. Aí eu já falei isso outras vezes aqui. O Alexandre Mota hoje está na Band, já tem na Record. Ele contou para nós, nas 2 vezes que ele já gravou 2 vezes com a gente, nas 2 vezes ele sempre contou essa história e eu acho ela fantástica, porque ele teve uma proposta certa vez, enquanto ele estava na Record, para ir para o SBT. E quem ligou para ele foi o próprio Silvio Santos. Tô brincando. E aí ele contou isso para nós, porque um cara ligou para ele antes e falou, cara, é o seguinte, o Silvio Santos vai te ligar. Pra que tu não pense que é uma piada, que alguém, tipo, cara, ele quer que tu vá pro SBT. E ele vai te ligar. Como se não, ele vai te ligar. Ele disse que ele tava no carro com a mulher, disse que ele parou, assim, botou no Viva Voz pra ela ouvir também. Ele disse que o Silvio Santos foi aquele jeitão dele, trocou uma ideia, quero trazer ele pra aqui. E aí depois, enfim, ele acabou recebendo uma proposta muito superior pra permanecer e ficou na Record. Sim. Mas é um cara que recebeu uma ligação do Silvio Santos. Acho que são poucos na vida que tiveram esse privilégio. Mas, Jeremias, a gente citou sobre a tua trajetória, a gente citou alguns pontos da tua opinião sobre a comunicação. E nós temos um exercício aqui, mais um convite à reflexão, que é o chamado Olha Isso. Nós somos Olhos Papo, e nós temos o quadro Olha Isso, em que eu provoco o nosso convidado a simular, tá longe disso acontecer, tá? Quando tu não estiveres mais aqui, neste plano, não sei quais que são as tuas crenças, mas talvez também isso não tenha tanta relevância. Quando tu não estiver mais aqui, vai estar lá estendido, teu caixão, tu lá, tranquilo, bem velhinho, né? Já com toda uma trajetória, família, tudo por aí. O que tu espera das pessoas que circularem por ali, ou das pessoas que simplesmente souberem, né, da tua não estadia ali, sejam elas amigos, ex-colegas, pessoas que consomem teu conteúdo nas redes sociais, que te admiram pelo teu trabalho? Qual que é a espécie do legado que tu pretende deixar, que tu queira que as pessoas tenham no sentimento delas quando referendar ou pensarem em quem foi Jeremias Werneck? O que passa, o que tu gostaria de que isso acontecesse? É um bom quadro. Cara, que todo mundo sabe que
eu sempre fiz o meu melhor naquele momento, né? Que eu sempre pensei muito antes de fazer qualquer coisa, e seja aquilo que eu tenha feito em qualquer momento, foi sabendo o que eu estava fazendo e que naquele momento eu fiz o melhor que eu podia com o que eu tinha nas mãos, né? E que eu sempre fui amigo dos amigos, sempre tive do lado de quem esteve do meu lado. E é isso, cara. Que as pessoas possam lembrar de mim com carinho, né? Que é o que a gente leva. É o carinho das pessoas. E tem uma frase muito bonita, né? Enquanto alguém lembrar da gente, a gente não morreu, né? Então, enquanto a gente lembrar de alguém que já nos deixou, essa pessoa continua viva. Espero poder viver durante muitos anos. Perfeito. Jeremias, muitíssimo obrigado. Obrigado mesmo por ter disposto um pouquinho do teu tempo. Imagina, noite. cara. Agora, vocês não sabem, a gente tá acabando às 10h40. Pô, o tempo voa, cara. Voa, cara. Pô, o papo é bom demais. Coisa boa, né? Boa. Saiu natural, assim, uma delícia. Querido com o cabelinho, porque ele deu um... E é porque eu tenho que fazer alguma coisa. Então, acabou a tua bateria, se puder pegar o microfone Ó. para fazer o encerramento. Boa. Aqui vamos sem pausa e nada. Não corta. Faz só um... Aqui, ó, roubei o microfone do Jeremias pra gente finalizar aqui no estilo aqui, ó, entrevistador, já que a gente tá de frente para um repórter. Hã? Ah, afastadinho? Tá bom. Aqui o professor. Perdão, é muita? Aqui, ó. Aqui, vamos finalizando, no improviso, aqui de frente, eu aqui entreguei aqui mais um pedestal. O improviso é a alma do negócio. São tantas emoções. Então, Jeremias, muito, muito, muito obrigado por ter estado conosco, disposto de um pouquinho do teu tempo, emprestado um pouco do teu tempo para estar aqui com a gente. Que a gente possa daqui a pouco ali adiante, no futuro, daqui a um ano, daqui a 2 anos, talvez a gente se reencontrar aqui ou em algum outro momento para a gente falar um pouquinho mais sobre comunicação. Então, obrigado mesmo. Pô, cara, obrigado. É uma pena que eu não tenha terminado a pizza, mas eu vou matar. Obrigado pelo convite. Foi um ótimo papo. E que a gente possa se reencontrar, assim, daqui 2, 3, 4 anos, com muito mais episódios, e que seja um lugar tão incrível como esse aqui. Amém. E sobre a pizza nós vamos continuar comentando, pode ficar tranquilo, ou então tu leva para casa, ela é tua, essa aqui é totalmente tua. Vocês que vieram até aqui, eu sempre digo isso no fim do nosso programa, não possuem desculpas algumas. Vocês precisam se inscrever no nosso canal, dar o like e ativar o sininho para a notificação, porque vocês ensinam esse algoritmo tão olha, que tanto nos castiga desse YouTube, a entender que esse nosso conteúdo é relevante. Então, obrigado a vocês, obrigado, Jeremias, mais uma vez. Você sabe, nossos vídeos novos em todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas. No entanto, tu pode assistir ou ouvir no momento que você bem quiser. Nos acompanha nas redes sociais, acompanha o Jeremias também por lá, tá tudo por aqui, tudo na nossa rede social. Valeu, até mais, um beijo, um abraço, um ótimo dia, noite, semana, enfim. Valeu, tchau, tchau.